A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Nós estamos aqui de volta para a nossa aula, do nosso curso Apocalipse para Todos. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração nesses dias. É tempo de vermos Deus aquecendo o nosso coração, o nosso espírito. E nós estamos agora na primeira parte do nosso estudo, Apocalipse para Todos. E nós falamos que nessa primeira parte, nós vamos dar uma visão panorâmica dos acontecimentos do tempo do fim. E nós, então, falamos na última aula a respeito de o maior sinal do fim dos tempos. E eu tenho certeza que o seu coração já começou a aquecer, a se abrir para as verdades que de fato nós estamos no tempo do fim. E hoje nós queremos então compartilhar a respeito do que acontece com os que morrem. Então, veja, há inúmeras perguntas que nos fazem com relação à morte, aonde que as pessoas vão, né? O que elas estão fazendo lá, né? Onde literalmente é o inferno ou o paraíso. Então é importante que você realmente preste bem atenção naquilo que nós vamos compartilhar, porque eu tenho certeza que você vai receber mais e mais da parte de Deus. Então, bom, como nós falamos na última aula, nós falamos a respeito dos tempos proféticos, que o tempo realmente está próximo, e de fato está próximo mesmo. Jesus está voltando. Israel é esse sinal profético, né? Nós vemos Israel florescendo. Nós falamos isso na aula anterior, que em 1948 a nação de Israel voltou a existir. Em 1967 Jerusalém passou a ser capital de Israel. Nós vemos as coisas acontecendo, não é? E Israel realmente sendo um cenário principal para o nosso entendimento acerca do fim. Por quê? Porque ali tem que ser reconstruído o templo. É importante que isso fique bem claro para você, que o templo precisa ser reconstruído. Não foi ainda reconstruído, porque ainda há ali a cúpula dourada, aquele lugar que está nas mãos dos gentios, dos árabes, muçulmanos. Então nós estamos já vendo as coisas acontecerem, porém ali o templo precisa ser reconstruído para que de fato aconteça tudo aquilo que Jesus já nos disse na sua palavra, principalmente ali em Mateus 24, ok? Bom, mas hoje nós queremos compartilhar a respeito disso aqui, da nossa vida mesmo, e o que acontece também com aqueles que morrem, né? Então nós vemos aqui que aqueles que morrem vão para o paraíso ou vão para o inferno. Na verdade, a única certeza que nós temos na vida é que um dia nós vamos partir, se Jesus não voltar, não é verdade? Então, nós vamos morrer. Isso é um fato da vida. Né? Certa vez eu vi uma história muito interessante, que a morte chegou até uma pessoa no supermercado e essa pessoa ficou muito assustada. E ela ficou com tanto medo da morte que ela correu até o patrão dela, pediu as contas, pegou o acerto, juntou o dinheiro todo, comprou uma passagem e foi lá para Bagdá, lá no Iraque, bem longe. E então, passado um tempo, o patrão encontrou também a morte e ele perguntou para ela: morte, o que aconteceu? Você assustou tanto o meu funcionário que ele foi embora para Bagdá. E aí a morte falou assim: na verdade foi eu que me assustei, porque amanhã eu tenho um encontro com ele lá em Bagdá e ele estava aqui. Veja, isso é para mostrar que um dia a morte vai chegar, mas é importante que nós saibamos para onde irá aqueles que um dia aceitaram Jesus e aqueles que um dia não aceitaram Jesus. Então nós acreditamos, segundo a palavra de Deus, que aqueles que estão em Cristo, aqueles que aceitaram Jesus, vão para o paraíso, e aqueles que não aceitaram Jesus vão para o inferno. Por isso nós pregamos, por isso nós levamos a mensagem de salvação. Bom, mas vamos então falar a respeito, primeiramente, do paraíso. O que a Bíblia nos diz sobre o paraíso? Eu gostaria de começar lendo um texto, a palavra de Deus,
que está lá em Lucas 23, versículo 39 em diante, que diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja, primeiro ponto, primeiro aspecto, é que o paraíso é o lugar daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Nós vemos aqui que Jesus dizendo: hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Veja que ele falou a respeito do reino, mas Jesus falou a respeito do paraíso. Por quê? Porque são duas coisas distintas, e nós vamos falar isso no nosso curso. Uma coisa é o reino, é reinar com Cristo, e outra coisa é ser salvo. O paraíso é a salvação de todos aqueles que creem, ok? Mas o reino é para aqueles que tiveram obras de justiça e que de fato vão reinar com Cristo no milênio, ok? Bom, então é importante que você saiba disso. O paraíso é o lugar onde estão aqueles que um dia tiveram uma experiência com Jesus. Segundo, é também chamado de seio de Abraão. Lá em Lucas 16 tem uma história da palavra de Deus, que Jesus fala a respeito do rico que está no inferno e de Lázaro que está no seio de Abraão, não é? Então, aquele seio de Abraão, na verdade, é o paraíso, até porque a Bíblia diz que nós, de fato, somos filhos de Abraão. Olha o que a Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Por quê? Porque Abraão é o pai da fé, e hoje, porque cremos, de fato também somos considerados como filhos de Abraão, filhos da fé. Terceiro, é também o lugar em que lembramos uns dos outros. Uma pergunta clássica que me fazem é: pastor, será que eu vou lembrar dos meus entes queridos, das pessoas? É muito importante que você saiba que vai lembrar sim, não vai ter uma amnésia no céu ali, você vai esquecer de tudo e de todos. Não, até porque Jesus mesmo chegou para esse ladrão na cruz e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, o ladrão vai lembrar que teve uma conversa com Jesus. Mas no texto que nós falamos a respeito de Lucas 16, que nós temos ali o rico e o Lázaro, nós vemos que o rico se lembra de Lázaro, que era um mendigo que ficava à porta da casa do rico. Nós vamos ler daqui a pouco esse texto. Mas também o rico, ele se lembrou dos seus familiares, dos seus parentes, e pediu até mesmo que Lázaro pudesse subir lá, para que pudesse, subisse à terra, para que pudesse compartilhar a respeito da existência do inferno, para que os irmãos não fossem para aquele lugar. Isso é o que a palavra de Deus diz. Ou seja, nós vemos que de fato vai ser um lugar onde você vai lembrar sim das pessoas, ok? Bom, também nós podemos dizer que é uma sala de espera maravilhosa e de consolo. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 12, 4, a respeito de Paulo, que ele teve uma experiência de um arrebatamento até o paraíso, né? Então foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ele não consegue nem expressar, as quais não é lícito ao homem referir. Veja, então Paulo teve a experiência de ir até o paraíso e ficou maravilhado. Com certeza é um lugar poderoso, né? Também naquela história a respeito de Lázaro e o rico, nós vemos que a Bíblia diz que Lázaro, ele está consolado. Então é um lugar de consolo. Então hoje aqueles que morreram com Cristo estão no lugar de consolo. Bom, esse é o paraíso. Aqueles que creram em Jesus, hoje
estão diante do Senhor ali no paraíso, ok? Bom, mas com relação ao inferno, olha o que a palavra de Deus diz lá em Lucas 16, acompanhe comigo aí a leitura desse texto. A Bíblia diz, a partir do verso 19, assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o rico e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, como nós já falamos. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo, olha só, um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dentre os mortos. Então, em primeiro lugar, nós vemos que é um lugar de tormento para aqueles que morreram sem crer em Jesus. Ou seja, o único meio para nós chegarmos até a salvação é por meio de Jesus. Ok? Agora, você pode me perguntar: pastor, mas nós sabemos que nós temos o Velho Testamento, aqueles que morreram antes de Cristo e aqueles que morreram depois de Cristo. Como é que fica a salvação daqueles que morreram antes de Cristo? Veja, toda a salvação é por causa do que Cristo fez na cruz. Ele é o pagamento de toda dívida. O que acontece com aqueles que morreram ali antes de Jesus é que eles criam em Jesus e criam que Jesus viria. Esses foram salvos. Agora, depois da morte de Jesus, nós aqui hoje somos salvos porque cremos que Jesus já veio. Ou seja, toda a salvação é por base em Cristo. Por quê? Porque Ele é o pagamento da nossa dívida. Nós não poderíamos pagar essa dívida, era uma dívida impagável, e o preço teria que ser de sangue de alguém sem pecado, e foi isso que Jesus fez na cruz, morreu por nós. Então hoje as pessoas, elas são salvas por crerem em Jesus, mas elas também são condenadas ao inferno porque não creram. Por isso que nós pregamos o Evangelho, para que as pessoas tenham a oportunidade de crer e confessar Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Então, o fato é, Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, nem todos creram, nem todos aceitaram o pagamento da dívida. Então, hoje, nós estamos aqui pela graça de Deus, e um dia nós vimos o que Jesus fez na cruz no nosso coração, cremos, e por isso nós podemos dizer que nós somos salvos, e quando nós partirmos, nós estaremos no paraíso. Porém, aqueles que não creram vão estar condenados e vão estar no inferno momentaneamente, e depois vão estar no lago de fogo e enxofre. Nós vamos falar um pouco mais para frente. Segundo ponto, com relação ao inferno, é o lugar de espera para o julgamento do trono branco. A Bíblia diz lá em Apocalipse 20, versículo 11, o seguinte, acompanhe aí:
vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Esse foi lançado para dentro do lago de fogo e também de enxofre, que é, na verdade, a morte eterna. Ok? A Bíblia também diz lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 10, o seguinte: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Uau! É por isso que nós estamos aqui, para anunciar as boas novas do Evangelho. Você que está me ouvindo aqui, que um dia teve a sua experiência com Jesus, você agora deve anunciar que Jesus, de fato, é o Salvador, e que eles vão poder viver a eternidade com Cristo, se apenas eles crerem que Jesus morreu na cruz, foi o pagamento da dívida deles, para que eles possam ter a salvação. Também, em terceiro lugar, podemos dizer, com relação ao inferno, ele está situado nas profundezas da terra. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Salmo 63, versículo 9. Mas aqueles que procuram a minha vida para a destruírem irão para as profundezas da terra. Números 16, 30. Diz assim: mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor. Isso é Moisés falando. Versículo 33. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Então, esses homens rebeldes, eles desceram vivos ao abismo. Então, nós cremos que o inferno é esse lugar das profundezas do abismo. Agora, vamos ver um outro texto, lá em Efésios, muito interessante esse texto, lá em Efésios capítulo 4. Veja. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Que texto muito interessante da palavra de Deus. Veja que Jesus é aquele que desceu nos lugares inferiores da terra. Então, ali no inferno, ele tomou as chaves da morte das mãos do diabo e pôde agora nos dar vida. Aqueles que creem agora podem ter a vida que Jesus tem, a vida eterna. Uau, isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso tem que alegrar o seu coração. Se um dia você viu a luz do Senhor e teve a sua experiência com Jesus, olha, então isso é muita graça de Deus concedida ao seu coração. Você é uma pessoa privilegiada, você é uma pessoa agraciada, porque um dia você viu Jesus e se arrependeu e teve a sua vida transformada por Ele. E Deus te ama tanto, ao ponto de te salvar para a eternidade e viver contigo para sempre. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Agora nós temos um ponto que eu gostaria de falar, talvez você nunca ouviu. É um ponto que talvez é novo para você. Eu vou te dizer, tanto o inferno quanto o paraíso estão no mesmo lugar. Calma, nós vamos explicar. Eu sei que a nossa mentalidade, né, e nosso entendimento, muitas vezes, do céu ou do paraíso é sempre lá em cima. Mas nós falamos que o paraíso é uma sala de espera. Ainda vai chegar o momento em que a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão, e aí sim nós estaremos com Jesus para todo sempre, na Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, Nova Jerusalém, que
está no livro de Apocalipse, nós vamos estudar sobre isso, e inclusive a Nova Jerusalém vai ser aqui nessa terra, né? Eu sempre imaginei que os céus, né, eu ia para os céus, ia para aquele, né, lá para cima, aquela coisa toda, mas nós sabemos que os céus é que vem para a terra, segundo a palavra de Deus. Mas vamos compartilhar a respeito disso. Bom, por que então eu digo que o inferno e o paraíso estão no mesmo lugar fisicamente? É minha opinião, segundo o que eu tenho entendimento da palavra de Deus. Se você não crê assim, não tem problema, isso não muda o fato. O fato é, você creu em Jesus, você vai para o paraíso quando você morrer. Você não creu, vai para o inferno. Então é assim. Mas questão de lugar, realmente você pode ter a sua interpretação. Mas segundo a palavra de Deus aqui, nós podemos perceber que realmente estão no mesmo lugar. Primeiro, porque nós vemos essa história de Lázaro e rico. Então, o rico está no inferno e o Lázaro, ele está no outro lado, no paraíso. E há um abismo entre eles. Lembra da história que nós lemos? Então, só que um não pode passar para o lado do outro. Fato. Ok? Então, há um abismo no meio. É isso que nós vemos na história. Agora vamos ler o que a Bíblia diz lá em Mateus 12, no versículo 40. Acompanhe aí. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Veja, assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, assim também Jesus vai estar quanto tempo? 3 dias. E Jesus ressuscitou ao 3º dia. Então, para onde que Jesus foi quando ele morreu? Ele foi para o coração da terra. Mas lembra que ele falou para o ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E se Jesus teve 3 dias ali no coração da terra, com certeza o paraíso é no centro, no núcleo da terra. Vamos ver um outro texto. Lá em João, capítulo 20, versículo 17. Olha esse texto aqui. Isso é o encontro de Jesus com Maria, que estava ali à procura de Jesus, que não tinha visto o corpo. A Bíblia diz assim: respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Veja, olha que tremendo isso. Jesus, ele fica 3 dias no centro da terra, no paraíso. Ele então sobe, encontra com Maria e fala assim: não me detenha. Olha o que nós lemos: não me detenha, porque ainda não subi para o Pai. Ou seja, Jesus ainda não foi para o trono dos altos céus, onde Deus de fato habita. Ele estava ainda no paraíso, esses 3 dias, e depois ele subiu e foi até o Pai. Veja que então o paraíso, também o inferno, estão no mesmo local. Mas por fim, temos esse texto aqui, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, que diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, primeiro os mortos ressuscitam. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Presta atenção nesse versículo. Primeiro a Bíblia diz que os mortos estarão primeiro. Depois ele vai encontrar com os vivos aqui, crentes, aqui na terra. E depois vai então encontrar com Jesus nos ares. Veja o processo. Primeiro eles ressuscitam,
encontram com os crentes aqui, que vão passar pela grande tribulação, mas vão ser salvos, e depois vão ter um encontro com Jesus nos ares. Isso é mais uma prova que de fato, tanto o paraíso quanto o inferno estão no coração da terra, no núcleo da terra. Bom, mas independente disso, se você acha que o paraíso é em outro lugar, distinto do inferno, não tem problema. Você pode crer como você bem entender. Mas uma coisa é certa, você nunca pode deixar de crer e de acreditar que de fato, para irmos até o paraíso, para sermos salvos, precisamos crer em Jesus. Isso é uma verdade. E por isso eu gostaria de terminar essa aula de hoje falando para você que um dia teve a sua experiência com Jesus, para que você possa ser um canal do Senhor para levar a salvação para muitas vidas, o máximo que você conseguir. Leve essa mensagem do Evangelho, que Jesus está voltando, que Jesus é a salvação, que Jesus é o caminho, e eu quero orar por você hoje. Mas depois eu quero fazer uma segunda oração, para talvez você que está me ouvindo, não tenha certeza que um dia você foi salvo, um dia você foi alcançado pelo Evangelho, mas que hoje você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar, e você vai ter a sua experiência de salvação. Primeiro eu gostaria de orar por você, que um dia entregou sua vida para Jesus, para que você seja um canal do Senhor nesses dias, para salvar vidas. Pai, nessa hora eu quero abençoar a vida desse meu irmão, que está agora assistindo esse vídeo. Eu quero declarar que em nome de Jesus ele será um canal, um instrumento nas mãos do Senhor, para salvar muitas vidas, para saquearmos o inferno e levarmos as vidas até Jesus, para que ele seja ousado, que ele seja intrépido, que ele seja apaixonado por ganhar almas, por levar Jesus àqueles que ainda necessitam ter uma experiência com o Senhor. Pai, que essa graça que um dia nos alcançou possa alcançar outros, e eu oro pelo meu irmão, para que ele possa ser um instrumento de vida, de bênção e de salvação na vida das pessoas que estão ao seu redor. E eu declaro que ele, juntamente com a sua casa, será salva, será redimida. Agora mesmo, a sua casa será alcançada com a salvação, com o perdão dos pecados, com o mover do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. E se você está aqui hoje, me ouvindo, e ainda não teve a sua experiência com Jesus, não crê que de fato, se você morrer hoje, você está nos céus, no paraíso, eu quero que você repita após mim essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor, como meu único Senhor e Salvador. Eu creio que naquela cruz, o Senhor Jesus morreu por mim, para me dar vida e vida eterna, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula. Nós iremos compartilhar agora sobre o arrebatamento, e eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Que Deus te abençoe. Não deixe de seguir o pastor Marcos Nogueira no Instagram, @marcosnogueira.usa.